Olá, pessoas inclusivas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Flávio e eu estou aqui para apresentar o nosso podcast Unidos pela Inclusão. Mensalmente, nós teremos 2 episódios de podcasts com temáticas dentro da área da educação especial inclusiva. E nós vamos sempre ter a participação de militantes, professores, pesquisadores, gestores sociais dentro dessa área da educação especial para discutir um pouquinho sobre as deficiências, seja no contexto escolar, no mercado de trabalho, em outros cenários como a arte, a música, o esporte, enfim, dentro de diversos contextos. Olá, Dani, tudo bem contigo? Que bom que você está aqui para participar conosco desse nosso primeiro episódio do podcast para discutir um tema muito importante, que é a inclusão escolar dentro do nosso contexto da escola pública. Bem-vinda. Olá, Flávio. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, debater, né, conversar um assunto que a gente vive todos os dias no nosso trabalho. E para começar, pessoal, vou apresentar rapidinho a Dani para vocês. A Dani, ela é formada em pedagogia, tem algumas especializações na área da educação especial. Ela atualmente estuda o mestrado profissional de educação especial inclusiva. Ela é professora efetiva da Rede Municipal de Ensino aqui de Sinop. Ela é coordenadora do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva e está ali atendendo as nossas crianças surdas aqui do município. Deixei alguma coisa de fora, Dani? Falou que eu sou formadora dos cursos de Libras também? Não, isso daí eu não falei. Também é verdade, né? Outra Uhum. demanda ali no centro de formação. Isso, também ali. Desde o ano de 2016, a gente tem uma parceria da Secretaria de Educação com a Associação dos Surdos, em que a gente promove o ensino da língua de sinais aos familiares dos alunos surdos, comunidade, professores, no intuito de divulgar mesmo a língua de sinais para que mais pessoas tenham conhecimento e assim favorecer, né, o surdo da nossa comunidade. E para começar a nossa conversa, Dani, eu gostaria de saber o que levou você a estar dentro desse caminho da educação especial, que às vezes o pessoal aqui de Sinop conhece você, mas não sabe um pouco, né, de como que foi esse seu início. Então, Flávio, assim, pessoal, não é algo que eu tinha como objetivo para minha vida. Vou ser uma educadora, né, e trabalhar com as crianças com deficiência. Mas foi acontecendo, né, na medida que eu fui estudando, que eu fui tendo acesso já na faculdade e nos cursos também de extensão, cursos de Libras. Ao ter acesso a esse público e a essa demanda, a gente se apaixona. E daí você tem vontade de estudar mais e fazer mais por essas crianças, né? E assim a gente vai se envolvendo. E estou desde o ano de 2008 como professora da rede. Saí da educação especial por 4 anos para estar na direção e voltei. E é pelo estudo mesmo. Conforme você tem conhecimento, acesso, né, aos conteúdos, às dinâmicas, e você descobre que é possível trabalhar de uma forma que você vai fazer a diferença na vida de uma criança e de uma família, então você se apaixona pela educação especial e não quer mais sair. Que lindo, dá para ver que você tem uma história magnífica, né, de luta, da militância em prol dos direitos, né? Tá sempre aí atrás das demandas das famílias, seja das pessoas com surdez ou das demais deficiências. E dentro desse contexto, dessa diversidade, a gente sempre entra dentro daquele paradigma, né, da inclusão, da acessibilidade. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, que sempre quando nós trouxemos um convidado novo, eu vou estar reforçando também o que seria essa inclusão para você. Como que você vê esse processo inclusivo hoje? Então, inclusão para mim não é o estar na escola, né? Não é possibilitar a permanência e acesso à escola ou aos outros ambientes sociais. A inclusão ela tem que ser um sentimento de pertencimento. As leis nos trazem regras, nos impõem
situações em que a gente precisa atuar, me parece que de uma forma muito superficial, aceitando as diferenças, né? Então, se nós considerássemos que as diferenças elas são normais, né, de existirem no nosso meio, não precisaria de tantas leis exigindo acessibilidade, exigindo inclusão, porque daí nós iríamos, seria um processo natural, esse estar incluso, esse sentimento de empatia, é algo que me incomoda bastante, você ter que ter uma lei que force, né, que obrigue existir o processo de inclusão, que era para ser um processo natural, se nós nos reconhecêssemos como iguais dentro das nossas diferenças. Para mim, eu não vou muito pelo lado que a lei aplica, né? Eu gostaria muito, luto muito pelo conhecimento, que as pessoas busquem mais conhecimentos, porque o que eu encontro hoje? As pessoas que não têm deficiente na família e que não estudam a respeito, não têm contato, parece que é um mundo à parte para elas. Elas não têm noção, são mundos muito diferentes. E se fala das pessoas com deficiência como se fosse um outro público, sempre é falado como se fosse um outro público, né? Então, eu não gostaria que isso existisse. O que eu imagino é que a gente poderia ter uma sociedade, ter um ambiente escolar em que essa diversidade ela fosse acolhida de forma natural. E acreditamos que isso deve ocorrer sempre, né? Igual você falou, em todos os espaços. Na sua fala, eu percebi algo muito interessante, né? Que é bom para a gente levar para a vida. Que dentro da inclusão a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? Para essa criança, para essa família. E alguns pontos também que você tocou em relação à luta, à valorização, o acesso a esse conhecimento pela criança e ainda mais a identidade dessa pessoa com deficiência, que muitas vezes é algo alheio, né? E dentro desse contexto também, Dani, quais que são os principais desafios que você percebe hoje dentro da escola pública, desde essa sua visão enquanto gestora ou enquanto professora? Olha, eu acredito que tudo é possível, as mudanças acontecem através de conhecimento, através da formação. E hoje nós não temos uma política de formação consolidada que contemple de forma efetiva e continuada essas demandas, né? Então, ainda é tratado as pessoas com deficiência, assim, eu escuto muito. Ai, a gente tem que atender porque eles têm leis que os amparam. Deus me livre não atender uma pessoa com deficiência porque você vai ser processado. Então a gente ainda escuta esse tipo de fala, né, que é uma fala que exclui, né? Ela não acolhe, ela exclui. Então só com a formação, só com o conhecimento, com é possível a mudança do pensamento coletivo. Né? Então, não dá para ser só a Dani ou só o Flávio lutando pela inclusão. Nós temos que ter pessoas que realmente acreditem que isso é possível. E não pelo fato de existir uma lei, mas pelo fato de considerar que todos somos diferentes. É como você disse mesmo, né, Dani? A inclusão ela tem que partir de toda a sociedade, né? Não adianta nós tentarmos fazer a inclusão dentro do nosso espaço educacional, aí chega na casa, quando a pessoa com deficiência vai numa loja, vai à busca de um emprego, aí às vezes eles aceitam um certo tipo de deficiência que eles consideram como uma deficiência mais leve, não aceitam, por exemplo, dentro do nosso contexto mais próprio. Uma pessoa surda que vai precisar de um intérprete de Libras, que tem que estar acompanhando e explicando. E acaba ocorrendo esse falso processo de inclusão, que muitas vezes está excluindo, está segregando. Ou só aceitando porque é obrigatório, né? Então a gente parte da premissa que é necessário que exista uma cultura inclusiva, né? E não somente a inclusão, parece que é tudo de caixinhas, né? Inclusão escolar, inclusão social, mas não são caixinhas, não é responsabilidade só da escola. Aí saiu da escola, é responsabilidade do mercado de trabalho.
Não, é responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, por isso que eu ainda falo que é necessário que exista uma cultura inclusiva. E em relação a essa cultura inclusiva, trazendo referência ao nosso âmbito educacional. Dentro desse nosso espaço aqui do município de Sinop, como que está ocorrendo esse processo inclusivo? As práticas inclusivas, as experiências que são desenvolvidas com os alunos na nossa rede pública? Então, na rede municipal, nós procuramos atender, dar mais força aos professores do atendimento educacional especializado, que são as salas de recurso nas escolas, que é quem vai fazer todo a logística acontecer dentro da escola, né? Então, assim, porque a equipe da educação especial é pequena, né, para a demanda que nós temos. Então, nós fortalecemos os professores de AE para que eles sejam os agentes multiplicadores dentro das escolas. Então, apesar de a gente sempre estar à disposição e sempre estar na escola conversando, com o pai, fazendo visita nas casas, porque assim, o atendimento à pessoa com deficiência, para que ele realmente aconteça, a gente não pode deixar de levar em consideração que muitas vezes existem fatores da própria saúde da pessoa que vem antes da sua inclusão na escola. Então, uma criança que precisa de terapia efetivamente, que precisa de medicação, não tem como a gente exigir um desenvolvimento dela dentro da escola se as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Então, a gente faz esse trabalho também com essas crianças, via psicólogo, assistente social, visita na casa, encaminhamentos, para que a gente primeiro consiga atender as suas necessidades fisiológicas, biológicas, a criança precisa estar equilibrada, né, dentro ali das suas limitações ou das suas necessidades de uso de medicamento, para que depois a gente viabilize realmente as questões de acesso a conteúdo, de acesso a todo o contexto escolar. O contexto escolar, ele vai ser intermediado pelo professor do AI. Esse professor, ele vai atuar ali no atendimento educacional especializado, nas demandas mais específicas de adaptação e viabilizar a acessibilidade para essa criança, e junto ao professor do ensino regular, planejando, né, e articulando, fazendo a flexibilização curricular. O que é interessante para essa criança nesse momento? Né? Então, muitas situações a criança ela não consegue acompanhar o conteúdo ao mesmo tempo que os outros alunos, mas nem por isso ela vai ficar alheia às discussões. Aí que entra a adaptação. O professor da sala regular, com o intermédio do professor da sala de recurso, pode discutir e encontrar um meio, né, de equalizar ali esse. Como que vai acontecer essa dinâmica em sala para proporcionar que essa criança realmente participe, né? Não é porque os alunos todos estão fazendo um texto sobre ecologia, por exemplo, que o aluno da educação especial vai pegar uma folha e vai desenhar, né? Só, simplesmente, sem objetivo, sem nada. Para tudo que é feito com esse aluno, a gente acredita que é necessário um objetivo que esteja dentro do contexto em que está sendo trabalhado naquele momento. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque a dinâmica de sala de aula é muito acelerada. E o professor, ele não tem só a demanda do aluno de educação especial, né? Então, a gente hoje trabalha numa rede que precisa olhar para a inclusão como uma engrenagem que atenda às diversas situações que o professor tem na sala. Os níveis diferentes de aprendizagem, problemas de comportamento, né? Então, assim, são várias demandas que existem dentro de uma sala de aula que o professor precisa atender além da adaptação que ele precisa fazer para o aluno dele com deficiência. Então, assim, por isso que o trabalho coletivo, né, por isso que a escola inclusiva precisa estar em prol desses alunos, para que a gente consiga atender da melhor forma possível. O planejamento, ele tem que ser pensado, feito no aluno. O que ele sabe e onde ele tem o potencial de alcançar, respeitando as suas especificidades, né? Então, é isso que é um trabalho minucioso. E devido à demanda do professor do ensino regular, a gente sabe que precisa muito do apoio da educação especial. Você falou sobre essa relação do professor da sala regular, o professor
da sala de atendimento educacional especializado, né, que são dois agentes que estão em trabalho contínuo ali com esses alunos, né? Como que você vê a relação desse trabalho? Hoje, como que está ocorrendo isso dentro do município? Essa questão de proporcionar um momento para que os professores se reúnam, nós conseguimos garantir via instrução normativa de atribuição de aula, né? Então, o professor da sala de recurso, ele tem 2 horas semanais, que a gente denominou de trabalho colaborativo, onde ele vai ter esse momento para sentar com os professores do ensino regular, de acordo com o cronograma que ele cria, né? Das demandas que ele precisa atender com esses professores, seja de planejamento, seja de desenvolver um projeto diferente dentro da escola, enfim, são várias situações que nós colocamos como sendo possíveis de acontecer via trabalho colaborativo. Nós sabemos que esse trabalho colaborativo não é fácil, porque nós temos opiniões diferentes, né, perspectivas diferentes dentro de uma escola. Nós temos que orientado aos professores, nós temos trabalhado com, com o diálogo, né? Nós percebemos que o diálogo é a melhor forma de levar a mudança do pensamento coletivo da própria escola. Por quê? Quando eu inicio um trabalho, a gente escuta de alguns professores. Ah, não vai dar certo. Ah, professor de recurso, você fala isso porque você trabalha com o aluno sozinho. Aqui na minha sala, com os outros 25, não vai funcionar. Então, também esse processo é um processo de conquista do professor do ensino regular, a trazer ele para a realidade do aluno, e essa realidade que a gente vive hoje ainda, de muitas vezes o professor não saber relevar, né, e não saber considerar o que é preciso ser feito com essa criança de forma diferenciada, ela é fruto de muitos anos de uma política de educação especial que foi embasada na segregação, ou simplesmente na integração, né? Então, há pouco tempo que nós temos uma política de inclusão. Então, não dá para se culpar hoje, porque o professor não sabe incluir, ou porque que não acontece uma inclusão de forma verdadeira. Nós ainda estamos em processo de uma inclusão, de uma consolidação do que é um contexto, uma escola inclusiva. Né? As leis, elas são recentes e vêm o tempo todo mudando. Então, assim, como nós não temos uma cultura inclusiva, nós estamos né? Estamos em um processo de construção. E a compreensão que é a partir do diálogo que a gente vai conseguir mudar isso e favorecer os nossos alunos, e saber, entender que eu não preciso priorizar conteúdos, mas sim desenvolvimento das potencialidades e das habilidades que ele tem, aí a gente vai conseguir mudar também um pouquinho da forma que a gente pensa enquanto escola. Isso é essencial, né, Dani? A gente perceber dessa forma, né? A gente ter uma compreensão do todo, né? E ver que nós precisamos valorizar as potencialidades da criança, precisamos propiciar o desenvolvimento de novas habilidades que eles precisam adquirir, né? E a gente vê o sofrimento dos professores da sala regular, né? Hoje eu estou num contexto de sala de AE, mas até o ano passado eu estava na sala regular, né? E nós vemos isso, que a gente tem uma sala com muitos alunos, as dificuldades, além do aluno com deficiência, nós temos presente também alunos com dislexia, com descalculia, com disgrafia, ou às vezes outras comorbidades, né? Aluno com TDAH, aluno com hiperatividade, aluno que tem esquizofrenia, e cada vez mais essa demanda nossa, né, vai sendo diversificada, a sociedade vai mudando, a criança que a gente tinha ontem já não é a criança que a gente tem hoje, já recebe diversos estímulos, né, e junto com isso também a gente vê que vem aparecendo outras questões e que cada vez mais o professor também vai precisar se preparar. Tem que buscar o estudo, o conhecimento, procurar a formação continuada.
Mas é por isso que eu falo, Flávio, assim, olha, o que que a gente precisa priorizar? Muitos transtornos, né, e muitas questões de próprias da deficiência, ela precisa ser organizada primeiro, para depois a gente ter esse aluno dentro da sala. Não adianta eu trazer um aluno para a sala de aula que necessite de medicação e não esteja fazendo uso. Não adianta eu trazer ele só para a sala de aula e ele não ter acesso à terapia, essa família não ter acesso à informação. Então, o que eu vejo hoje é que é bem essa palavra, joga a responsabilidade da inclusão toda para a escola, né? Então, assim, particularmente defendo muito que a criança ela precisa ser pensada e ser desenvolvida de uma forma holística. Essa criança ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser atendida em tudo e um todo, né? Então, se ela precisa de terapia, ela tem que ter acesso. Se ela precisa de medicação, ela tem que ter acesso. Ela tem que ter acesso a um lazer, a um esporte, né? E ela está tendo acesso a tudo isso? Porque eu vou ser bem franca com você. Eu já tive vários alunos e é nítido, a criança que ela tem todo o amparo, todo o atendimento e a criança que não tem nada, né? Então, não estou falando nem de poder aquisitivo de família, não. Estou falando de acesso às terapias, medicação, esporte, que é o que uma criança saudável precisa ter acesso. Então, todas as crianças, para crescer com o intelectual e o físico saudável, ela precisa ser suprida, né, nas suas necessidades. E os nossos alunos, infelizmente, não têm. Então, eu só vou aceitar, na verdade, que os professores falem que a inclusão não dá certo quando a gente tiver toda essa dinâmica alinhada. Se a gente tiver toda essa dinâmica alinhada e falar que a inclusão não dá certo, aí a gente vai ter que sentar para conversar. Porque hoje ainda eu percebo que a maior dificuldade da inclusão é porque a gente trabalha muito fragmentado ainda, né? São fragmentos, são caixinhas. Muitas vezes no poder público ou no serviço público, as famílias não conseguem ter acesso a todos esses serviços, basicamente não conseguem ter acesso nenhum, pelo que a gente tem experiência, a gente acompanha todas as crianças. Então, assim, para que essa engrenagem gire, é preciso que a criança tenha todas as suas necessidades atendidas e não só que ela esteja dentro de uma sala de aula. E para isso nós precisamos da colaboração, né, e a participação contínua da família, ser feito todo esse acompanhamento, né, que é algo extremamente importante, né, porque não fica só numa responsabilidade em cima da escola, em cima do professor da sala regular, em cima do professor de AE, nós acabamos que a escola em si, né, num contexto geral, é uma parte desse processo inclusivo, né, que a gente tem diversos outros agentes, diversos outros fatores, né, e que cada vez mais a gente precisa da participação de todos. E como você falou, enquanto a gente continuar com esse trabalho fragmentado, a gente vai acabar andando até um certo ponto, voltando 2 passos para trás. Eu estou realizando meu trabalho dentro desse contexto, dentro da minha caixinha, enquanto o colega aqui não está conseguindo desenvolver isso, está continuando patinando, né? E a gente precisa muito do que você falou, políticas públicas mais efetivas, né? Exato, porque assim a gente já tem uma legislação que ela prevê o atendimento de todas essas necessidades, mas infelizmente a gente não tem algo efetivo, né? Então, assim, a gente acompanha as famílias, isso é um sofrimento para as famílias, inclusive, o que eu acredito é o que eu nem sempre falo, quem é que cuida de quem cuida, né? Então, assim, a família, ela fica tão desgastada, ela fica tão fragilizada por se ver muitas vezes sozinha, né? Receber tantos não, não da saúde, não da escola, não da sociedade, e como que fica, inclusive, a saúde mental desses familiares, né? Então, para que a criança cresça num ambiente que consiga se desenvolver, seria preciso também algo que atendesse os seus familiares, né? Então, porque assim, é uma situação
que ainda na nossa sociedade a gente encontra muita exclusão, muito preconceito, as famílias vivem isso e vivenciam o tempo todo, e às vezes até fala assim, ah, porque mãe de deficiente é muito barqueiro, sempre tá, sempre tá armado. Gente, é porque só escuta não, o tempo todo, né? São poucas as pessoas que acolhem essas famílias. Então, esses não deixa a pessoa já mais arredia, né? Porque nunca encontra um processo, algo que é acolhedor e que atenda ao que precise. Sempre é brigando, sempre é via justiça, Ministério Público, e isso desgasta muito, né? Sim, desgasta bastante as famílias, né? Porque elas precisam também desse amparo, né? E nós, enquanto professores da sala de AE, a gente sempre promove esse trabalho de orientação, não só para as crianças, mas também para as famílias. E falando um pouco de famílias, dessa relação da escola, essa semana teve uma ação muito bacana, que foi a Semana de Educação Especial, que vocês levaram as crianças do atendimento educacional especializado da educação infantil e do ensino fundamental lá para o Curupi, para uma tarde divertidíssima, e cada escola preparou algumas ações, seja cinema, alguns passeios, atividades envolvendo as famílias. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Sim, esse trabalho da Semana da Educação Especial, ele acontece já há mais de 15 anos, né? Aí nós ficamos parados 2 anos, por conta da pandemia, e esse ano nós voltamos com essa programação. Então, assim, que nós objetivamos com essa semana? Essa semana são desenvolvidas, como você falou, atividades que trazem a família para a escola, né, para que ela possa participar e possa interagir com o seu filho no ambiente escolar. Até para a criança se sentir acolhida também e perceber a presença da família na escola. Então, foi realmente, cada escola organizou o seu passeio, ou foi ao cinema, ou fez gincana na escola. Então, assim, a gente vê a alegria dos pais em participarem desse momento, né? E o dia do passeio, da nossa tarde no Curupi, que é sonhado pelas crianças, né? Justamente porque 95% das nossas crianças não têm acesso a esse lazer, né? Então, assim, é o momento em que a gente leva a criança e o responsável, mãe ou o pai, né, para essa tarde de lazer. E é incrível como que eles ficam felizes, ficam muito felizes. E a gente imagina que esse deveria ser algo para que a criança tivesse acesso, né, com maior frequência, porque promove um bem-estar, promove a socialização entre outras crianças. Então, assim, é uma alegria só, você não vê uma tarde toda, a gente não tem problema nenhum, né? E trabalhando com tanta diversidade ali. Esse ano foram mais de 660 pessoas, né? Então, mais de 300 alunos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. E foi tudo maravilhoso, principalmente assim, até agradecer a presença dos professores do AE que colaboraram tanto, né, nessa organização. Esse é o momento assim para a gente mostrar também que nós existimos, né? Porque tem muitas pessoas que não têm alguém com deficiência na família e isso lhe parece muito longe, muito distante, né? Fora da realidade. Mas não, hoje em dia está tendo o acesso mais precocemente a médico, né? E a exames que estão adiantando os diagnósticos e a gente podendo também estimular de uma forma mais precoce essas crianças quando identificada a deficiência. Então, acesso à informação tem facilitado muito nos diagnósticos e isso só vai beneficiar as nossas crianças, né? Então, cada vez mais a gente percebe que as famílias estão tendo acesso, né, contato com uma pessoa com deficiência na sua família, na sua casa, e isso vai se tornar ainda mais comum nos próximos anos, pelo que os estudos nos apresentam, né? E são questões, né, que estão cada vez mais presentes, né, no nosso dia a dia. E já de antemão, gostaria de parabenizar todo o pessoal da pasta da Educação Especial em seu nome.
e também a nossa secretária municipal de educação por estar aí recebendo as demandas da educação especial e possibilitando acesso a todas essas questões, né, que vão além dessa parte educacional dentro da escola, mas que as crianças também precisam ter acesso ao lazer, à diversão, a participar de outras interações que são extremamente importantes e necessárias, além do nosso processo inclusivo dentro da escola. E Dani, falando um pouco ainda sobre esse nosso contexto aqui do município, quais que são as perspectivas futuras para a educação especial do município? O que você vê para além disso que está sendo desenvolvido hoje? Flávia, a demanda da educação especial, ela tem crescido exponencialmente. Então, assim, o número de alunos, igual eu falei há pouco, né, devido ao diagnóstico precoce, ele aumentou consideravelmente. Então, apesar de nós termos uma política de educação especial aqui, em que a gente tem a questão de atendimento, sala de recurso, uma política já consolidada, nós ainda entendemos como um desafio para os próximos anos, né? Por quê? O professor de educação especial, ele não consegue atender a vários alunos ao mesmo tempo, né? Então, a gente trabalha mais na individualidade daquela criança, para realmente fazer a diferença na vida dele. E como o número de alunos tem crescido muito, a gente está precisando também dobrar o número de professores, para a gente garantir a qualidade do atendimento. E daí, quando a gente fala em questão de aumento de funcionários, a gente sabe que isso demanda de planejamento, né? Então, a gente já tem um planejamento em que a gente prevê esse aumento de número de profissionais. Nós também buscamos a questão da parceria com saúde e assistência social, que é para que a gente possa ter algum lugar para encaminhar esses alunos realmente serem atendidos em termos de terapia e consultas com profissionais especialistas, né, como neuropediatra. Agora, esse mês, possivelmente vai ser inaugurado o CAPSI, que é uma conquista para o município, mas a gente sabe que já vai abrir pequeno, né, porque a demanda do município é muito grande. Mas, enfim, é um passo a mais. Assim, o que a gente planeja, o que a gente almeja é esse trabalho em rede, né? O trabalho em rede para proporcionar acesso a, a, a tudo que essa criança precisa para que ela esteja bem em sala de aula e consiga aproveitar da melhor forma o tempo de permanência ali. Que não é só o estar na escola, mas é o produzir, é o participar, é o interagir, é o aprender, né? Então, assim, é a gente realmente conseguir que ela tenha qualidade no tempo que ela está na escola. E esperamos que venham cada vez mais dias melhores para todas as crianças, né? Não só da educação especial, que a gente tenha acesso a mais políticas públicas, né? Que elas sejam mais efetivas, desde a questão estrutural, a questão financeira, todos esses repasses, né? A demanda da saúde, da segurança, do lazer. E agora nós vamos para uma parte muito especial aqui do nosso podcast que está chegando ao fim. E é a nossa indicação da semana, onde o nosso convidado vai fazer uma indicação, que pode ser um perfil de Instagram, uma instituição, um livro, um filme, um podcast, ou às vezes até algo muito relevante que aconteceu nesses últimos dias. E aí, Dani, qual que é a sua indicação para os nossos ouvintes aqui, nossos podcasters? Então, eu pensei em alguns filmes para indicar, mas assim, qualquer pessoa que entrar lá no Google e colocar os melhores 10 filmes para inclusão, de boa, vai aparecer uma lista, né? Então, eu pensei em convidá-los para conhecer o CEMEIS. Uma atividade bem importante também é ir para conhecer a PAI, o trabalho maravilhoso que é realizado lá, né? Atualmente, hoje, a diretora é a Marlise, um amor de pessoa. Então, assim, eles são muito acolhedores. É possível a gente realizar trabalho voluntário na PAI, trabalho voluntário no CEMEIS. Gente, isso é algo tão gratificante para quem gosta de trabalhar com pessoa com deficiência, é um aprendizado, né? E é a possibilidade de estar fazendo bem para alguém. Então, assim, muitas vezes as pessoas se privam de ter o contato
que está tão fácil, está tão perto, né? Então, apesar de nós pertencermos ao poder público municipal, nós estamos de portas abertas, nós temos um jardim que nós mesmos cuidamos, né? Então, assim, quem quiser ir lá para fazer um trabalho com as crianças, elas amam, a gente precisa. Na PAI também vocês podem procurar para fazer um trabalho, para passar um dia, para conversar, para conhecer, para que vocês se aproximem desse universo da educação especial, né? Para que não sinta que isso é algo alheio à vida de vocês. Quando a gente conhece, a gente perde o medo e a gente cria novas possibilidades naquele ambiente e naquele contexto. E eu vou indicar para vocês, nossos queridos ouvintes, né, que estão nos acompanhando nesse primeiro episódio, um canal muito legal que é o Luna Aba, onde que nós temos 3 profissionais aí da área que atendem a questão das deficiências, né, com um foco mais especial nas questões cognitivas em relação às pessoas com autismo, né, as nossas crianças autistas, onde eles vão falar sobre análise comportamental, sobre psicologia, sobre educação e ciência. É um canal com várias coisas muito interessantes, né? E até é uma das marcas do Selmo Lacerda, né? Que é falar sobre a questão das práticas baseadas em evidências. Então, fica essa dica aí para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o autismo, acesse o canal lá da Luna Aba, que vocês vão ficar por dentro. E Dani, gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceito o convite, estar participando desse nosso primeiro episódio. E quando eu pensei nessa temática de já começando falando sobre esse nosso processo de inclusão, né? Porque o nome do nosso podcast já é Unidos pela Inclusão, então não poderia ser uma outra pessoa senão você, né, que está aí fazendo esse processo de gestão aí dentro da educação especial. Obrigada, Flávio. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando e conversando com vocês. E, assim, eu os convido a fazer inclusão, né, a ser inclusivos, porque existem muitas demandas que vocês podem participar, né? E a gente só vai mudar quando a gente mudar essa cultura, essa nossa cultura, né? A gente transformar numa sociedade inclusiva. Então, existe o Conselho da Pessoa com Deficiência, que eu também faço parte, que vocês também podem fazer parte. Existem as associações das pessoas com deficiência, tem a Associação dos Cegos, que é a DEVAS, a Associação dos Surdos, que é a Sinop, a Associação dos Deficientes Físicos, que é a DEFES, tem a APROVE, tem a AMA. Então, assim, são muitas associações que qualquer pessoa pode participar e ajudar. Então, desculpa a franqueza, mas é que muitas vezes ficar com a bunda sentada na cadeira e reclamando é muito fácil, né? Então, assim, se não tá bom, levanta e vai fazer algo diferente, né? Então, assim, tem muita gente precisando aí da sua criatividade, muita gente precisando do seu auxílio, ou só da sua palavra amiga. Então, a sociedade, as pessoas estão aí para serem acolhidas. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau, Dani. Brigadão. Tchau, obrigada. Até mais para você. Então, pessoas inclusivas, espero vocês aqui para o nosso próximo episódio. Nos acompanhem, curtam, comentem, compartilhem aí com seus amigos, com seus familiares, com educadores aí que estão dentro da área da educação especial inclusiva e quem está querendo aprender mais um pouquinho sobre essa área, tá ok? E o nosso podcast está disponível nas mídias digitais, no Spotify, ali no nosso Instagram, no canal do YouTube. Nos sigam lá e até mais.